Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antonielle Martins, eu sou doutora em Psicologia Experimental da Linguagem e eu também sou psicóloga clínica bilíngue. Eu atendo pessoas surdas em língua de sinais. Enquanto pesquisadora, eu estudo lexicografia da língua de sinais, que é a construção de dicionários, e eu também estudo desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento cultural de pessoas surdas. Então, eu trabalho com educação bilíngue de surdos. Nós vamos ver por que os especialistas em metodologia de pesquisa indicam a abordagem multimétodo para o desenvolvimento de pesquisas. A abordagem multimétodo, também conhecida como pesquisa mista, se caracteriza pelo emprego de pelo menos uma técnica da abordagem qualitativa e uma técnica da abordagem quantitativa dentro do mesmo desenho de pesquisa. As pesquisas quantitativas, elas se caracterizam por serem mais objetivas. A gente faz o emprego de análises estatísticas, de cálculos matemáticos, para compreender a relação entre variáveis. Já as pesquisas qualitativas são mais subjetivas. Elas têm normalmente uma amostra menor e as técnicas utilizadas são entrevistas abertas, observação participante, grupos de discussão focal. Então, enquanto a abordagem qualitativa nos traz um detalhamento maior de determinado fenômeno, as abordagens quantitativas elas nos possibilitam uma generalização desses resultados. A literatura sugere pelo menos dois argumentos para a integralização das técnicas. Primeiro, a confirmação e segundo, a complementariedade. Na perspectiva confirmatória, independente das técnicas utilizadas e independente do tipo de dado, os resultados dessa pesquisa eles convergem. Já na perspectiva da complementariedade, o pesquisador ele pondera quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos da técnica que ele está utilizando e consegue complementar com outra. Dessa forma, cada tipo de dado e cada técnica utilizada vai contribuir com um tipo de informação específica para o desenvolvimento daquele estudo. A grande vantagem da integralização das técnicas é maximizar a quantidade de informação para elevar a qualidade daquele estudo, para aprimorar os resultados da pesquisa. A integralização dos dados ou das técnicas pode acontecer de forma sequencial ou de forma concomitante. O pesquisador pode optar por uma estratégia sequencial explanatória. Como aconteceria isso? Primeiro, o pesquisador opta por uma abordagem quantitativa, com um grande número de participantes, com uma análise de dados, com uma coleta de dados que é feita por meio de uma abordagem quantitativa. Depois, baseado nos dados encontrados nessa pesquisa, o pesquisador parte por uma abordagem qualitativa para compreender melhor esses dados. Por exemplo, os resultados dessa pesquisa quantitativa, ele pode olhar para os gráficos e ver quais são os outliers dessa pesquisa, quais são os pontos fora da curva. E pode pegar esses participantes e organizar um grupo de discussão focal, ou pode organizar entrevistas semi-estruturadas para compreender melhor os dados que ele encontrou na abordagem quantitativa. Ou o pesquisador pode optar por uma estratégia exploratória sequencial, que aí acontece o inverso, ele começa com uma abordagem qualitativa, com técnicas de pesquisa quantitativa, e depois, de acordo com os achados, de acordo com os dados, ele parte para uma abordagem quantitativa. Por exemplo, na construção de instrumentos psicométricos, de instrumento de avaliação psicométrica. Primeiro o pesquisador constrói um grupo de discussão para construir os itens desse teste e depois parte para uma abordagem quantitativa. O pesquisador ele também pode optar por uma estratégia concomitante, onde tanto as técnicas quantitativa quanto as técnicas qualitativa, elas acontecem ao mesmo tempo, desde a coleta de dados até a análise dos dados, e depois compara-se os resultados para ver se os resultados convergem ou se os resultados divergem. Nós sabemos que existe um certo antagonismo entre os pesquisadores dos métodos quantitativos e os defensores dos métodos qualitativos, né? Então, uma abordagem multimétodo ou uma pesquisa mista vem para quebrar esse antagonismo, para dar liberdade para o pesquisador escolher as técnicas que são mais apropriadas
apropriadas dentro do mesmo desenho de pesquisa. Essas técnicas elas podem ser complementares. A potencialidade de uma técnica pode suprir a fragilidade de outra. Então, nós vimos todas as vantagens de uma abordagem multimétodo das pesquisas mistas e desde a década de 70 é consenso entre os pesquisadores que uma abordagem multimétodo é mais apropriada e dá a uma pesquisa resultados que são mais fidedignos, mais confiáveis. Então, apesar de tudo isso, não é frequente encontrarmos estudos que utilizaram uma abordagem multimétodo. Por quê? Primeiro, por conta das habilidades. Um pesquisador que sabe muito de SPSS, que faz análises estatísticas robustas, que compreende todos os passos para testar alguma hipótese, ele não consegue fazer uma observação participante. Ele não consegue conduzir uma entrevista semi-estruturada. Da mesma forma que pesquisadores que são extremamente conceituados em suas pesquisas, numa abordagem qualitativa, por vezes eles não sabem nada de estatística, não sabem utilizar o SPSS e assim por diante. Por isso, é muito importante a gente aproveitar a graduação para desenvolver o máximo de habilidades possíveis e adquirir o máximo de conhecimento possível das técnicas, sejam elas quantitativas ou sejam elas qualitativas. Outra questão que impede o desenvolvimento de pesquisas mistas são os recursos. São pesquisas que normalmente são mais caras, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter recurso para imprimir milhões de questionários, a gente também precisa de recurso para organizar uma discussão de um grupo focal, por exemplo. Então, são pesquisas que podem ser mais dispendiosas. No entanto, pelo bem da ciência, vale o custo. Então, para minimizar esses desafios, tanto no que tange questões de recurso financeiro, quanto no que tange questões de competências e de habilidades, é importante que os pesquisadores psicólogos consigam trabalhar em cooperação, em conjunto, com uma abordagem multidisciplinar. Foi um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigada pela atenção. Um beijo e até a próxima.